em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Versos de 16 a 19. Como eu havia falado no domingo passado, nós iríamos parar a nossa sequência de exposição. De manhã estamos expondo Provérbios e aí encerramos lá a primeira unidade do capítulo 17 de Provérbios, e à noite estávamos pregando sobre Marcos, e também acho que o último domingo foi a última exposição sequenciada que nós fizemos, e nós vamos voltar quando retornarmos no próximo ano das nossas férias. Estou entrando de férias a partir de terça-feira, como os irmãos sabem, estou indo visitar lá os meus filhos e os netos que estão distantes. Aí vamos passar esse tempo lá, vou passar o Natal e o Ano Novo com eles e mais um tempinho lá com eles. Então, estamos assim, geralmente a gente chega no final do ano, a gente dá uma parada nas exposições e começamos a pregar pontualmente ou tematicamente. E o texto aqui, ele é bem apropriado, até pelo que nós falamos ontem lá naquela nossa devocional, no nosso momento lá devocional da nossa confraternização. É interessante porque esse texto aí vai, de uma certa forma, vai coroar e completar aquilo que nós dissemos naquele pequeno momento devocional. Eu gostaria de ler aqui o texto com os irmãos, do verso 16 ao verso 19, e depois nós vamos orar mais uma vez e vamos partir para a exposição da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos pedir, ó Pai, que o Senhor nesse momento fale ao coração da sua igreja, que o Senhor esteja nos exortando, nos ensinando. Senhor Deus, que possamos, por meio da tua palavra, ter um temor maior a ti, temor às coisas do teu reino, que possamos, ó Pai, nos apegar, Pai, com mais firmeza, as palavras, ó Pai, descritas aqui, Senhor. Que o nosso coração possa descansar nelas, ó Pai, e que possamos moldar as nossas vidas por meio dessas palavras. Fala ao nosso coração, Pai. Quebra todo ruído que possa haver, ó Pai, interferência, Senhor Deus, e que os nossos corações e mentes estejam voltados unicamente para a exposição que será feita aqui nesse momento. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Perceba que o texto aqui, em que nós vamos falar, ele se encontra em um contexto maior, que é um contexto em que o Senhor Jesus dá um testemunho a respeito de João Batista referente ao seu ministério e a sua fidelidade a Deus. Perceba aqui que ele vai censurar aqueles que estavam recebendo o ministério de João Batista e, consequentemente, o ministério do Senhor Jesus, seu próprio ministério, em vão, de forma vã. E dessa forma aqui ele vai comparar aquela geração como crianças que rejeitam todo e qualquer tipo de brincadeiras. A geração a que Cristo vai se referir nesses versos, em sua maioria, era uma geração descrente e obstinada, ou seja, a congregação judaica daquela época. Uma geração tão infértil e improdutiva quanto poderia ser, sendo indigna da pessoa de João Batista,
Isso sem levar em consideração a mensagem que ele trazia, que era uma mensagem do céu. Nós devemos considerar aqui esse capítulo com a perspectiva de dar uma visão correta de quem era João Batista, pois muitos ali dos fariseus desprezavam João Batista como profeta. A gente vai ver isso claramente em alguns textos, e pontualmente lá em Mateus 25 a 27, quando nós até pregamos sobre isso em Marcos, quando o Senhor Jesus ele é questionado ali, colocado à prova pelos fariseus, e aí ele diz assim, eu vou responder a pergunta de vocês se vocês me responderem uma pergunta. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E aí eles não respondem. Mas por que eles não respondem? Porque eles desprezavam, não reconheciam João Batista como um profeta, o que o povo, de uma maneira geral, reconhecia. E o reconheciam muitas vezes de forma indevida, entendendo que ele era um enviado de Deus. Alguns até pensavam que ele era o Messias, quando lá em Mateus capítulo 16, verso 13 a 14, diz assim, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, que diz o povo ser o filho do homem? A eles respondem, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Então percebam que o povo tinha uma consideração e via João Batista de uma forma, mas os fariseus e as autoridades religiosas rejeitavam tanto ele quanto aquilo que ele trazia, ou seja, a sua palavra. No contexto aqui, o Senhor Jesus está elogiando a pessoa e o ministério de João Batista e condenando aqueles que tinham João Batista em seu meio e não aproveitaram o seu ministério. E é muito interessante que esses comportamentos, ou seja, o que está por trás do que eu acabei de dizer aqui, é um comportamento cíclico de Deus para conosco. O Senhor Jesus está condenando aquelas pessoas porque não consideravam João Batista como um pregador do Evangelho, um proclamador do Evangelho, desprezando aquilo que ele trazia, que era de grande conteúdo, ou seja, a mensagem do Evangelho. Percebam que esse é o comportamento de Deus para com a humanidade em geral, especialmente também para com o seu povo. Quando desprezam a palavra que está sendo trazida por aqueles que são responsáveis por isso diante de Deus. E é interessante nós olharmos aqui essa condenação, esse juízo do Senhor Jesus sobre essas pessoas, porque por mais digna que essas pessoas possam ser ou parecer, se elas estão desprezando a mensagem do Evangelho, se elas estão desprezando a Cristo, isso vai ser revelado no dia do juízo. No contexto que nós temos aqui, os fariseus rejeitaram a mensagem de João Batista, que era o anúncio do reino de Deus, que vinha por meio de Cristo. Eles rejeitaram a sua pregação, como nós vemos lá em Mateus, que eu citei anteriormente, no capítulo 21, versos 23 a 27, quando o Senhor Jesus, a Escritura diz assim, tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes, os anciãos do povo, perguntando com que autoridade faz essas coisas, e quem te deu essa autoridade? Jesus respondeu, eu também vos direi, farei uma pergunta, se me responderes também eu vos direi com que autoridade faz essas coisas. Onde era o batismo de João? Do céu dos homens? E discorriam entre si, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditastes nele? Os fariseus rejeitaram a mensagem que estava sendo trazida por meio daquele homem. E eles eram culpados diante de Deus por causa disso. E o Senhor aqui estava criticando, estava condenando a atitude deles, porque rejeitaram a mensagem do Evangelho na pessoa de João Batista. Matthew Henry, ele faz um comentário interessante para a situação, fazendo uma comparação, uma aplicação, para a situação de alguns pregadores do Evangelho, tendo como exemplo
o ministério de João Batista. Ele diz assim: observe que a má qualidade dos lugares onde vivem bons ministros serve de contraste para a boa qualidade deles. Isso é algo que nós precisamos parar para pensar também. Porque quando isso acontece, é Deus sendo gracioso para com o seu povo, para com o homem. E ao desprezar essas coisas, sobre nós lançamos mais juízo da parte de Deus. Perceba aqui, nesse contexto, que Jesus nos apresenta em forma de parábola esta verdade. Mas fala como se estivesse perplexo, porque há uma semelhança no que ele está dizendo e na realidade. E aí, certo comentarista vai dizer assim: não existe um absurdo maior do que aqueles que são culpados, os que têm uma boa pregação em seu meio e nunca se aproveitam dela. E aí, diante disso, nós temos a parábola em si, que eu gostaria de me declinar, vamos dizer assim, sobre ela com mais propriedade. Quando diz assim: mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos seus companheiros: nós tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Jesus conta uma parábola sobre crianças brincando, e a imagem é de crianças brincando numa praça. E ele está extraindo da cena do cotidiano daquelas pessoas, crianças inventando brincadeiras e as representando, imitando assim a vida adulta. E a primeira brincadeira proposta era um casamento. Nós nos tocamos flauta e não dançaste. A primeira brincadeira era a brincadeira de um casamento, mas parece que nem todas aquelas crianças que estavam envolvidas ali queriam brincar assim, dessa forma, e assim reclamavam, né? Isso é muito comum entre as crianças, né? Por outro lado, eles já tá bom, então vamos mudar a nossa brincadeira. Por quê? Porque achavam um tédio brincar de casamento, provavelmente. Então eles procuram algo diferente, mais triste, e aqui você tem um contexto em que eles fingem participar de um funeral. Mas o que nós estamos vendo aqui é que alguns daquele grupo de crianças também não queriam aceitar tal sugestão. E qual é, vamos dizer assim, a explicação da parábola? O que o Senhor Jesus quer dizer aqui? Na realidade, essa parábola estava se voltando especialmente para aquela geração, para aqueles líderes religiosos, para aqueles homens daquele tempo. Os judeus estavam descontentes tanto com a pregação de João Batista como com a pregação de Jesus, da mesma forma que as crianças ali com seus companheiros. As queixas das crianças estavam sendo aplicadas a João Batista e a Jesus. Perceba que há uma ordem cronológica: veio João Batista e depois veio o Filho do Homem. E aí ele inicia, tocamos flautas, mas ele fala sobre João Batista no verso 18: entoamos lamentações e não pranteaste, tocamos flauta e não dançaste. Ou seja, João veio como uma seta que vivia de gafanhotos e mel silvestre, e aí ele representaria aí essa brincadeira mais fúnebre, vamos dizer assim. E ele era uma pessoa que não comia pão, não bebia vinho. A mensagem que ele trazia era uma mensagem de arrependimento, porque o reino de Deus havia chegado, e na concepção de João Batista, no seu entendimento, tudo seria consumado. É o que nós vemos lá em Mateus capítulo 3, verso 10 a 12, quando ele diz assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, a sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira, e recolherá o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível.
João Batista, em sua concepção, ele pensava que o reino de Deus viria de forma cabal nessa primeira vinda. Esse era o entendimento e era a mensagem que ele estava trazendo ali. É tão interessante essa concepção que ele tinha do seu chamado e desse juízo premente, que quando ele é preso e vê Jesus, a manifestação do reino de Deus ali na pessoa de Cristo, ele acha estranho, porque na sua concepção ele viria e encerraria todas as coisas. E aí ele manda os seus discípulos atrás dele. E lá em Mateus capítulo 11, verso 2 a 6, nós vemos essa cena e a explicação e o entendimento de João Batista que aquele realmente era o Messias que haveria de vir. Quando ele diz assim, Mateus 11, de 2 a 6, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, é tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes, ide anunciar a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o reino, o evangelho. Está sendo pregado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. João Batista, ele era o precursor de Jesus, e era de todos os modos um precursor do Antigo Testamento com referência a Cristo. E isso se aplicava não somente pelos meios externos, mas a substância real do Antigo Testamento estava recapitulada na pregação de João Batista, quando ele diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Lá em Mateus capítulo 11, versos 13 e 14, a palavra de Deus diz assim, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se quereis o conhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Perceba aqui que ele é comparado a Elias, por quê? Porque a mensagem de Elias era uma mensagem de arrependimento, e João Batista, ele reproduzia essa mensagem do ministério de Elias, aquele grande profeta do Velho Testamento, que pregava também arrependimento. Perceba que no seu ministério, a lei e os profetas estavam claramente resumidos ali na sua mensagem, quando ele dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. E o contexto desse arrependimento era a aproximação desse reino. Porque na concepção de João, antes de tudo, era o julgamento final e derradeiro de todas as coisas. Segundo a palavra de Deus, João Batista havia sido designado para proclamar o aspecto do juízo da crise que estava por vir. Daí, o certo desapontamento da sua parte para com o procedimento do Messias. Por isso ele pergunta, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Porque na sua concepção o Senhor Jesus viria e consumaria todas as coisas. Os próprios discípulos do Senhor Jesus também tiveram essa percepção logo após a sua morte e a sua ressurreição, como nós vemos lá em Atos capítulo 1, versos 6 e 7, quando diz assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Mas percebam que a mensagem de João Batista, ela se concretiza no tempo e na história, ou seja, num primeiro momento com a vida de Cristo, e lá no finalzinho, quando ele diz assim, já está posto o machado à raiz das árvores. Essa segunda parte da sua profecia seria lançada muito tempo depois, para a plenitude dos tempos, após o Senhor Jesus morrer e ressuscitar em sua glória. Estava se referindo ali à sua segunda vinda, mas ele não tinha percebido isso. Então, por isso essa austeridade na pregação de João Batista era reflexo do seu entendimento que a hora é chegada, a necessidade de arrependimento era premente, porque o juízo de Deus se aproxima. E aí, na concepção dele, não podemos postergar essa decisão em nossas vidas, porque o juízo de Deus é chegado. Arrependei-vos e credes no Evangelho.
E nessa perspectiva, era tempo de lamento, de choro por causa dos nossos pecados, e não de alegria. Por quê? Porque o juízo de Deus estava próximo. E a mensagem dele foca nisso. Se nós pegarmos lá Mateus capítulo 3, verso 7 a 10, vai dizer assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, por quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Mas aquela geração, ao serem impactadas com a mensagem de João Batista, diziam assim: esse discurso é um discurso duro demais. Há pranto nisso, mas nós queremos alegria, nós queremos festa. Nós queremos uma mensagem diferente dessa. Entretanto, eles queriam festa e dança, mas a mensagem trazida por Deus naquele momento, por João Batista, era de lamento e pranto, porque o reino de Deus estava próximo. Porque o Messias era chegado. E essa é a mesma mensagem do Senhor Jesus. E aqui, vamos dizer assim, nessa relação de parábola e realidade, João Batista estava cantando os lamentos por eles nas terríveis ameaças da lei, que são apropriadas para trabalhar com medo, para que eles pudessem se afastar do pecado e serem atraídos por Deus. João vem até eles lamentando, sem comer, nem beber, sem conversar amigavelmente com as pessoas, nem comendo normalmente com elas, mas sozinho no deserto. E alguém olhando essa situação poderia pensar que isto os influenciaria, porque uma vida austera e humilde como a de João estava bastante de acordo com a doutrina que ele estava pregando. Matthew Henry, aproveitando-se dessa relação, ele diz assim: um ministro assim provavelmente realizará boas obras, mas mesmo a pregação de um ministro como esse nem sempre é eficiente. E qual o argumento deles para rejeitar a pregação de João Batista? Ele não come nem bebe, ele é estranho, ele é um homem austero demais, não prega o amor, só fala de pecado e juízo. Por isso, na concepção dele, tem demônio. Aí, por outro lado, nós temos ali o Filho do Homem vindo, comendo, bebendo, tocando flauta para eles, nessa relação da parábola. O Senhor Jesus toca flauta nas preciosas promessas do Evangelho, chamando os homens também ao arrependimento por meio da graça que estava sendo oferecida ali naquele momento. Isso não poderia ser postergado, e essa chamada ao arrependimento era premente que era necessária por causa da graça que estava sendo oferecida por meio de Cristo. O reino de Cristo está sendo chegado. Arrependei-vos. E é muito semelhante essa mensagem e essa necessidade de proclamação por um momento por causa do juízo de Deus, que na concepção de João Batista seria imediato. E agora, a mesma mensagem, porque a mesma mensagem do Senhor Jesus, arrependei-vos e crede no Evangelho, mas porque a graça de Deus estava sendo oferecida, porque a abundância espiritual estava sendo apresentada, e por isso eles deveriam também se arrepender dos seus pecados, mas era um tempo de festa e alegria agora na pessoa do Filho de Deus, porque ele estava trazendo a salvação de Deus sobre os homens. E eu me lembro de uma situação no Velho Testamento muito semelhante, quando Ben-Hadad cerca Samaria, e Samaria se torna ali uma cidade desolada. Por causa disso, as pessoas começam a passar fome, porque eles cercam a cidade e não deixam nada entrar.
E as pessoas estavam até matando seus próprios filhos para comer. Essa era a situação. E aí, 4 leprosos saem da cidade e dizem assim, vamos sair daqui, a gente vai morrer mesmo. Aqui ou lá, vamos morrer, então vamos sair daqui. E eles saem, eles entram no acampamento dos sírios, e na noite anterior, houve um estrondo da parte do Senhor, e aqueles homens ouviram como se fossem carros e cavalos, e pensaram que o povo de Israel estava se levantando contra eles e foram embora. Abandonaram os seus despojos de guerra, as suas riquezas, todas ali naquele local, e aqueles homens entram naquela cidade, veem aquilo, e começam a comer, desesperados, porque estavam passando fome, e um deles diz assim, nós seremos tidos por culpados, se não voltarmos à cidade e dizermos o que está acontecendo aqui. Alguns conhecem a história, né? Que o povo veio correndo, algumas pessoas que não creram nisso, na profecia do profeta, que havia dito que isso aconteceria, morreram, viram com seus olhos, mas não puderam aproveitar daquilo. Mas o que é interessante é a necessidade premente deles proclamarem essa verdade, essa graça. O povo estava morrendo. E aqui você tem abundância de víveres, abundância de comida, abundância de bens. Vamos lá, isso não pode ser para nós somente. Vamos lá e anunciar a cidade para que eles também venham e participem. Essa era a mensagem do Evangelho na perspectiva de Cristo. A graça está sendo oferecida. Vocês estão mortos nos seus delitos e pecados. Venham. Participem dessa graça. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Matthew Henry faz um comentário a respeito disso. Ele diz assim, a respeito do ministério do Senhor Jesus. Cristo conversava amigavelmente com todos os tipos de pessoas, sem entender a nenhuma rigidez ou austeridade em particular. Ele era afável, acessível, não se intimidava com nenhuma companhia, estava sempre nas festas, tanto com os fariseus como com os publicanos, para ver se isto conquistaria aqueles que não tinham sido conquistados pela maneira reservada de João Batista. Aqueles que não tinham se intimidado pelas censuras de João seriam atraídos pelos sorrisos de Cristo. Nosso Senhor Jesus, perceba aqui com isso, ele não condena a austeridade de João Batista, pelo contrário, ele o elogia. Assim também como João Batista nunca condenou a liberalidade de Cristo. Embora o comportamento, o procedimento deles fossem diferentes, eles estavam pregando a mesma realidade, mas em contextos apropriados. E a tarefa do Senhor Jesus agora não era julgar, pelo menos não da maneira como João Batista imaginava, de forma derradeira. Porque esse juízo viria da parte de Cristo, como virá num período subsequente. Veja o que Matthew Henry comenta sobre a diversidade encontrada entre a pregação de João Batista e Cristo. Ele diz assim, o Deus do céu usa uma variedade de meios e métodos adequados para a conversão e a salvação das pobres almas. Ele deseja que todos os homens sejam salvos e, portanto, faz tudo o possível para conseguir isso. O seu grande objetivo é que as nossas vontades estejam de acordo com a vontade de Deus e, para isso, que as nossas inclinações estejam de acordo com as descobertas que Ele nos fez de si mesmo. Tendo várias inclinações para transformar, Ele usa várias maneiras de trabalhar sobre elas, que, embora sejam diferentes entre si, todas tendem para a mesma coisa e Deus está em todas elas realizando o mesmo desígnio. O apóstolo Paulo ele vai dizer que no meio da igreja há variedade de operações, mas é Deus quem opera tudo em todos. Falando mais uma vez dessa diversidade, Matthew Henry ele diz o seguinte, os ministros de Deus têm os dons variados, a habilidade e a genialidade em alguns se mostram de uma maneira, em outros de outra. Alguns são Boanerges, filhos do trovão, outros Barnabés, filhos da consolação. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, e por isso nós não devemos condenar nenhum deles, mas louvar a Deus. E louvar a Deus por todos, pois Ele, desta maneira, experimenta várias maneiras de lidar com as pessoas de variados temperamentos, para que os pecados possam se tornar maleáveis ou deixados na condição de inexcusáveis, para que qualquer que seja o caso, Deus
seja glorificado. Mas o que aquela geração fez? Rejeitou também a liberalidade de Cristo. Eles agora diziam, é tempo de luto e de tristeza, mas era tempo de boas novas e de alegria. E esse momento ele é muito bem retratado lá em Lucas, capítulo 5, verso 35 e 36, quando os discípulos do Senhor Jesus são indagados pelas autoridades religiosas. A Escritura diz assim, Lucas 5, 33 em diante, disseram-lhe eles, discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações, os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhe disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naquele dia, sim, jejuarão. Perceba aqui que a pregação do Senhor Jesus e a pregação do João Batista, apesar dos modos diferentes, eram a mesma. Jesus também pregava arrependimento, ele dizia, Mateus 4,17, logo após o encerramento do ministério de João Batista, quando ele é preso, o Senhor Jesus começa a pregar e diz assim, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. A mesma mensagem que estava sendo trazida por João Batista. Mas perceba aqui que na vida de Cristo havia tremendas mudanças sobre a terra. De forma que milhões de pessoas foram transportadas do reino das trevas para a luz. E assim comprova a proclamação de que o reino de Deus estava próximo, vindo com poder. E a partir de agora, eles seriam testemunhas desse evangelho de Cristo. O reino de Deus ali inicialmente se mostra por meio do poder de Cristo, pregando o evangelho. E essa foi a mensagem que João Batista entendeu quando ele mandou os seus discípulos à prisão. Opa, é diferente daquilo que eu imaginava. E aí o Senhor coloca ele no lugar devido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres está sendo pregado. Então ele entendeu, é ele que estava para vir. É o tempo dele e não o meu. E perceba que essa mensagem que Jesus trazia, ela foi trazida de forma progressiva. Ele alcança primeiro os judeus e em seguida ele alcança todas as nações. E você vê isso na sequência do Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 10, versos 5 e 6, quando o Senhor pega os seus discípulos e envia-os a pregar o Evangelho. E aí diz assim, a estes 12 enviou-lhe dando-lhes as seguintes instruções, não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E posteriormente, mostrando o momento oportuno, ele diz, lá em Mateus 24, 14, e será pregado este evangelho do reino para todo mundo, para testemunha de todas as nações, então virá o fim. Por isso o anúncio do reino de Deus, estar próximo, se ouve primeiro dos lábios de João Batista, em seguida isso é confirmado por Jesus e por ordem de Cristo, é repetido e lançado aos seus discípulos. Então, por que eles estariam rejeitando essa graça que estava sendo oferecida? Uma vez que acharam a pregação de João Batista dura demais, mas era a pregação da verdade. Eles estavam sendo condenados pela lei dos seus pecados, e João Batista estava empurrando essas pessoas para Cristo, porque é isso que a lei faz, ela empurra os homens a Cristo. Porque é nele que a lei de Deus é justificada. Vejam que o escritor de Hebreus vai dizer lá no capítulo 2, verso 3, ele diz assim, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor e foi depois confirmada pelos que ouviram. Mas por que eles rejeitam? Porque eles eram crianças.
como aquelas crianças que se assentavam nas praças, tolas, rebeldes, descuidadas. Eles pareciam como aquelas crianças que nunca estavam satisfeitos com nada. Eram como crianças mimadas. Mas se eles se mostrassem adultos no seu entendimento, poderia haver alguma esperança para eles. E perceba que o contexto aqui é de uma criança mimada, aquela criança que quer ser agradada a todo custo. Aqui já daria uma pregação para os pais, né? Mas não é o nosso propósito aqui. Mas fica a dica. Uma criança que quer ser agradada a todo custo. E se falamos algo contrário, ou se proferimos alguma verdade a seu respeito, elas se irritam. Porque não querem fazer o que é devido, mas somente aquilo que eles acham que devem ser feito. Poderia até dar um exemplo, né? Um exemplo antigo da minha época, não sei se isso funciona hoje em dia, né? Era o dono da bola. A bola é minha, eu estou perdendo, bota a bola debaixo do vaso e vou embora para casa. Eu estou perdendo o jogo, né? Ou então, né? Aquele garoto que tinha bola e tinha que dizer, vai ter que ser do meu jeito, senão não tem jogo. É isso que nós estamos vendo aqui. Crianças mimadas não gostam de ser contrariadas, não gostam de ser repreendidas e acham que as coisas devem acontecer conforme a sua disposição. E por isso eles rejeitaram a pregação do Evangelho, porque não queriam ouvir a verdade, não gostavam de ser confrontados com os seus pecados. Por outro lado, achavam a bondade e a misericórdia de Deus injustas e inoportunas para os que mereciam o inferno. E aí eu olho esse texto, né? Quem somos nós para dizer quem pode ou não entrar no reino de Deus? A Escritura vai dizer, aqueles homens, publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Era o que existia de pior naquela sociedade. Ladrões, adúlteros, prostitutas vos precedem no reino de Deus. Com toda a sua justiça, eles estavam rejeitando o Evangelho para essas pessoas. Estavam rejeitando essa mensagem porque era boa demais. Jesus estava dizendo com essa parábola que esse era o comportamento, o modus operandi dos fariseus e dos seus seguidores, infantis, frívolos, que estavam agindo de maneira irresponsável e inconsistente, nunca estavam satisfeitos. Diziam João Batista, seu discurso é duro demais, ele é antissocial, sua mensagem é exageradamente severa, está endemoniado. Esse homem está endemoniado. Com relação, diziam a Jesus, ele come e bebe com pecadores, é amigo deles, é um bêbado, um comilão. O seu discurso é liberal, pois fala da graça oferecida a esse tipo desprezível de gente. E perceba que esses insultos a respeito do comportamento do nosso Senhor Jesus era uma grande ofensa diante de Deus. Eles estavam acusando o Senhor Jesus de glutão e beberrão. E assim estavam descrevendo ele como um filho desobediente que, de acordo com a lei de Moisés, deveria ser apedrejado. E Jesus aqui está dizendo, nas entrelinhas, que essa crítica e essa intolerância totalmente amarga e injusta não vai levá-los a lugar algum. E ele ainda vai explicar, quando ele diz assim, mas a sabedoria é justificada por suas obras. A sabedoria de João Batista, quando insistia no arrependimento, e a de Jesus, quando oferecia esperança de salvação. Mesmo para aqueles que não queriam saber em Israel, né, a respeito dessas coisas, Deus demonstrou ter sido plenamente justificada pela realização, ou seja, por aquilo que ele realizou no coração e na vida daquelas pessoas,
pela graça de Deus, escolhendo ali um modo apropriado e positivo. Ambos os pregadores, tanto João Batista quanto Jesus, tinham uma missão distinta a cumprir, cada um cumprindo a sua tarefa. Jesus, em sua própria pessoa, a sabedoria de Deus, Cristo é a fonte da sabedoria, e João Batista representava essa sabedoria também, quando pregava arrependimento, num contexto de juízo. Matthew Henry faz um comentário interessante, ele diz assim: o Evangelho é a sabedoria que vem do alto. Os verdadeiros crentes são gerados novamente por ela e renascem para o céu. São filhos sábios por si mesmos e para os seus próprios interesses. Não são como as crianças tolas que se assentam nas praças. Estes filhos da sabedoria justificam a sabedoria. Eles estão em conformidade com os desígnios da graça de Cristo, respondem positivamente às suas intenções e são adequadamente influenciados por ela, pelos variados métodos que ela emprega, e assim evidenciam a sabedoria de Cristo ao empregar tais métodos. Observe aqui que o sucesso dos métodos da graça justifica a sabedoria de Deus na escolha de tais métodos contra aqueles que estavam acusando de tolice a esse respeito. A cura, perceba aqui que a cura de todo enfermo que segue as recomendações do médico justifica a utilização ou o uso médico de determinado remédio, mostrando a sabedoria do médico em aplicar determinado remédio para o seu paciente. E é isso que nós estamos vendo aqui, tanto em João Batista quanto em Cristo. Perceba, queridos, que a cruz para muitos é escândalo e loucura, mas, segundo a Escritura, para aqueles que são salvos, poder e sabedoria de Deus. Então essa palavra tem que ser pregada. A sabedoria é justificada em pregar a necessidade do homem se arrepender dos seus pecados, reconhecer que se em Cristo ele não estiver, ele está perdido. Ele vai ser condenado. Ele vai para o inferno. É isso que a Escritura vem dizer, e essa é a verdade, essa é a grande realidade. O grande problema do homem é o pecado. E a palavra de Deus diz que na cruz, na humilhação, na morte de Cristo, no juízo de Deus sobre o Senhor Jesus, por causa dos nossos pecados, a ira eterna de Deus caindo sobre ele, trouxe para nós vida. Essa é uma mensagem que não pode ser desassociada. A graça de Deus não pode ser desassociada dos motivos que levaram a Deus usar essa graça. E é isso que nós vemos aqui em João Batista. João Batista está anunciando isso para que os homens pudessem ser alcançados por essa graça de Deus. Duas mensagens que representam uma única coisa. Veja o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 1, 18 e 24. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Verso 24, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Nós que somos filhos da sabedoria, somos também as testemunhas da sabedoria ao mundo. Nós seremos feitos testemunhas naquele dia, quando a sabedoria que agora é justificada pelos santos, será glorificada em nós e se fará admirável em todos aqueles que creem. Veja o que Paulo fala a respeito desse dia, em que será justificada a sabedoria por suas obras, na destruição do ímpio e no levantamento do justo, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3 a 10, ele diz assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de um para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da nossa constância em fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus,
pelo qual, com efeito, está sofrendo, se de fato é justo para com Deus, que ele dê a paga em tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente convosco. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Se a descrença de alguns censura a Cristo, atribuindo-lhe algo falso, mentiroso, a fé de outros irá honrá-lo, colocando o selo que é verdadeiro, de que também é sábio. A Escritura vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Seja com a nossa moderação ou não, queridos, a justiça de Deus e também sua sabedoria serão justificadas quando Ele falar e julgar. E isso não serviria somente para pregação, mas para tudo. Às vezes, em determinadas coisas que nós não entendemos. Ou às vezes não queremos entender. Ou às vezes desconhecemos a Escritura. Mas no final de todas essas coisas estarão patentes aos nossos olhos. E nós vamos ver a coerência, a sabedoria, o amor, a profundidade de Deus em todas elas. E nós devemos crer nisso. Hoje de manhã eu estava meditando e estava pensando em algumas coisas que nós não conseguimos alcançar. E é engraçado porque aquilo que nós não alcançamos, o Senhor confirma em sua palavra por outros meios, né? E eu estava pensando assim, como Deus existiu antes de todas as coisas? Ontem estava uma discussão, né? Uma conversa lá no nosso encontro, terra sem forma e vazia, né? Que significa deserto desabitado. Na nossa mente a gente não compreende isso. Como existia um tempo fora do tempo. Pare para pensar e olhe. Nada existia, Deus existia por si mesmo. Não existe um Deus que criou o próprio Deus e um outro Deus que criou um outro Deus. Como na nossa mente entra? O mundo foi criado num momento específico da eternidade. E antes disso, Deus já existia. Como isso cabe na minha cabeça? Não cabe. Eu não consigo entender. Eu não consigo crer pelas minhas próprias forças em uma realidade que foge à minha realidade. Mas veja como Deus é bom, Ele deixa aquilo descrito e Ele se manifesta na história. Ele se manifesta de forma teofânica, ou seja, por meio de manifestações como a sarça, como a sua voz, e por meio visível na pessoa de Cristo. Na história da humanidade, Deus se faz presente em carne e osso, tornando tudo aquilo que não é compreensível à mente humana real à nossa fé. Pode não ser real ao nosso entendimento, porque foi, mas é real. Porque aquele Deus que criou todas as coisas se manifestou, se fez presente na história da humanidade. E se isso, pare para pensar, se isso não tivesse acontecido, todos nós estaríamos andando nos nossos próprios caminhos, alienados completamente de Deus, sem o conhecimento de uma vida eterna.
a maneira como Deus se manifestou na história, de forma progressiva, muitas vezes de forma velada, manifesta a sabedoria de Deus, justificando assim as suas ações. Perceba que essa é a avaliação que Cristo faz daquela geração. São como crianças. Mas se nós olharmos bem para a Escritura e chegarmos bem pertinho dela, nós vamos perceber que aquela geração não morreu. Que aquela geração permanece ainda hoje numa sucessão de semelhanças, porque assim como era naquela época, infelizmente ainda é hoje. Alguns creem na pregação, outros não. Como diz lá Atos 28, 24. Alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Alguns creem, outros não. E é assim até hoje. E eu gostaria, querido, de perguntar para você, em que situação você se encontra? Você rejeita a pregação que confronta? Você acha que deve ouvir aquilo que seu coração pecaminoso pensa ser o melhor? Ou tem ouvido e seguido a exortação e a demonstração que vem do Senhor por meio dos seus ministros e servos? Ou você acha que você é como os fariseus, que acham que o modo de Deus agir deve ser segundo a sua avaliação e não como Ele determina em sua palavra? Ou então você acha que a graça de Deus deve ser seletiva conforme a sua concepção ou justiça, excluindo da graça de Deus quem você acha inconveniente? O Senhor Jesus deu uma resposta muito profunda e dura para pessoas como nós que pensam dessa forma. Lá em Mateus capítulo 21, verso 31, quando ele diz assim, é também uma parábola. Eu vou ler essa parábola, vai do verso 28 a 32. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas ele respondeu, não quero. Depois arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram, o segundo, declarou-lhe Jesus. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes os precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependeste, afinal, para acreditardes nele. Queridos, isso é um tapa na nossa cara. Porque o Evangelho que nós estamos vendo aqui não está resumido a nós, nem aos nossos conceitos, nem a nossa maneira de achar como devem ser as coisas, mas como a palavra de Deus assim diz. Alguns poderiam usar esse texto e dizer que você pode usar qualquer coisa, né? Como Jesus era liberal, vamos usar esse livro, vamos sair fora do padrão, mas ele não saiu fora do padrão que ele estabeleceu. Tanto na pessoa de João Batista, que era um homem centrado, um homem tímido, vamos dizer assim, em seu comportamento, que não era um homem dado a festas, que era um homem que falava de forma sisuda a respeito do Evangelho, porque era um homem que, vamos dizer assim, estava de pano de saco e cinza sobre a sua cabeça, porque reconhecia a necessidade não só do pecado dos homens e da graça de Deus sobre eles, mas sobre o seu pecado também.
E ele prega nessa necessidade, nessa premência, porque entendia que o reino de Deus estava próximo. E é dessa maneira que Deus nos chama a viver nesse mundo, não é? As parábolas lá de Mateus dizem isso. Nós temos que viver nessa época na expectativa de que o Senhor Jesus venha. E ali você tem uma personificação de João Batista, por quê? Porque ele era um homem de choro, um homem de lamento, porque ele lamentava e chorava pelo seu pecado. Mas por outro lado também nós somos chamados a ver na perspectiva de Cristo, com a alegria de que nós fomos alcançados, de que a graça de Deus está presente. E tanto uma postura como outra tem a mesma mensagem: arrependei-vos e crede no Evangelho. Os fariseus queriam tornar o Evangelho o seu Evangelho. E no momento em que a graça estava sendo oferecida, eles rejeitavam essa graça e clamavam pela lei. E no momento que a lei estava sendo exposta, condenando os homens, eles queriam a graça de Deus em rejeição a essa lei. Mas perceba que uma coisa não está dissociada da outra, as coisas estão juntas. Mas tudo isso porque eles tinham a sua concepção, uma concepção sua do reino de Deus, do Messias, do Evangelho, do culto, da vida cristã. Era uma visão particular que não representava as Escrituras sagradas. E por isso eles erraram. Eles achavam que estavam indo por um caminho, mas eles estavam indo em direção à sua própria destruição. Porque com a visão que eles tinham do Evangelho, eles estavam rejeitando o próprio Evangelho da graça de Deus. Queridos, que isso possa trazer um ensino e instrução a nós. E entender como devemos ser solícitos a mensagem que está sendo trazida da palavra de Deus, quando essa mensagem representa com fidelidade as Sagradas Escrituras. Vamos orar. Senhor, nós queremos pedir a Tua graça, a Tua misericórdia para as nossas vidas, meu Pai. Reconhecendo, Senhor Deus, a Sua vida, na palavra de Deus, na Sua morte, nas Suas obras, ó Pai, a nossa justificação, a nossa libertação, a nossa salvação. Pai. Nos faz, ó Pai, ter uma visão correta das Escrituras, para que, quando formos chamados para agir com misericórdia e piedade, não estejamos trazendo, Senhor, mais juízo e condenação sobre aqueles a quem o Senhor perdoou, sobre aqueles a quem o Senhor chama para junto de si. E quando estivermos sendo, Pai, exortados ao Senhor Deus, e admoestados da parte de Deus, possamos ouvir e receber isso, Senhor Deus, de bom coração, e assim nos arrepender daquilo que o Senhor está nos chamando, Senhor Deus, a mudar, a abandonar e a transformar em nossas vidas. É o que nós pedimos, Senhor. Em Teu nome. Amém.